Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero convidar você a se inscrever nos nossos canais. Nós estamos em 5 canais. 2 canais aqui no YouTube, o canal oficial, onde você vai assistir todos os episódios na íntegra. Estamos também no YouTube com o canal de cortes, onde você vai ter as pérolas de cada episódio, os cortes menores com temas bem polêmicos e importantes aqui dos episódios. E também estamos no Spotify com o episódio na íntegra. Estamos também no Instagram e no TikTok com os cortes de cada episódio. Se inscreve lá antes que eu te coloque na geladeira, hein? E quero te convidar também para analisar os seus hábitos alimentares. Eu construí um teste de rastreamento de hábitos, onde você pode analisar a sua rotina do início do dia até o final. Nesse teste, você vai classificando como que está a sua saúde e entendendo melhor sobre si mesmo. Então, eu tenho certeza que se você está aqui querendo assistir a história real de cada pessoa que vem aqui abrir a sua geladeira, provavelmente você deve estar se questionando: estou no caminho certo da saúde? Vou ser mais longevo com as minhas decisões hoje sobre alimentação, sobre o estilo de vida? Então, esse teste pode te ajudar a ver com mais nitidez esse teu processo. Fica à vontade, faz o teste e depois me conta. O teste está aqui no QR Code da tela ou no nosso link dentro aqui da descrição. E hoje eu vou começar então esse episódio conversando com a Tânia Mujica, que é facilitadora de diálogos que curam. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite, pela proposta deste podcast, que me pareceu fascinante. Conhecer a vida das pessoas a partir do que elas comem e como isso vai mudando no tempo. Para mim foi... Já só o convite já abriu vários processos de reflexão. Que legal, eu que agradeço, Tânia, por ter aceitado o convite de abrir a tua geladeira. E esse processo de abertura, né, de entendimento, desde o início da vida até agora, ressoa muito com o que eu vejo que você compartilha com as pessoas, o teu servir, né? Eu acho que, acompanhando um pouquinho da tua jornada ali nas redes sociais, que às vezes são recortes do teu trabalho, né? Me fizeram pensar, poxa, eu acho que a Tânia tem uma história profunda para contar sobre o comer e sobre os processos que ela vive. Você fala bastante de crises existenciais, né, dentro do trabalho, na vida pessoal. Então eu acho que você, como uma mulher que se aprofunda nesses temas existenciais, de pensamentos, de emoções, de sentimentos e de tudo que envolve, né, o comportamento humano, em várias áreas da vida, inclusive, tem um repertório grande para contar sobre outras pessoas, mas às vezes a gente também tem uma história profunda para contar sobre nós mesmos e acaba não tendo espaço para isso, né, Tânia? Então, o Geladeira, ele é esse espaço. Queria saber de você como que era a Tânia, criancinha pequenininha. Uau! Meu Deus, assim... Eu sei quanto a minha vida passou por enormes transformações e não é por acaso que a alimentação também se transformou por completo. Porque a minha vida, a minha relação com o alimento hoje, ela é tão, tão diferente, eu acho que a cada período de 3, 4 anos da minha vida, que voltar para a infância, ela parece ser uma outra vida. Parece que eu estou falando da minha última encarnação, assim, né? E na minha família, na minha infância, o alimento foi muito escasso. Então, nós vivíamos em uma faixa, assim, de miséria, na qual havia dias que nós não comíamos, e os dias que nós comíamos era uma vez por dia. Eu não lembro que idade eu tinha quando descobri que as pessoas que comiam mais uma vez por dia. Então, nos primeiros anos de vida, nós não tínhamos geladeira. Eu lembro da primeira geladeira que eu tive, falando de geladeira, quando eu tinha já uns 14 anos, o que foi uma grande fonte de renda, porque no bairro onde nós morávamos, éramos uma das poucas casas que tinha geladeira. Então eu vendia, não tinha nem coisa para poder vender no começo, não tinha dinheiro para vender. Então era um lugar que fazia bastante calor. Eu pegava, nós não tínhamos água potável, tinha uma água de poço, no qual nós coávamos para os sirinos não entrar na água e a gente poder beber. Os girinos, os filhotinhos de sapo. Isso. Então a gente passava pelo coador para poder beber.
E essa água eu colocava, essa água que no bairro todos nós bebíamos, né? Colhíamos o poço com corda e balde de pintura lavado. E aí eu colocava dentro de saquinhos de açúcar, de arroz que tinha já usado. E colocava no freezer para poder vender gelo. Porque ninguém tinha gelo por aí. Então foi o meu primeiro meu empreendimento, assim. Sim. Então, na infância, eu passei por muita fome. E eu lembro de passar momentos de chorar de fome. De fazer juramentos com meus irmãos, de que nós comeríamos, de que eu comeria cebola, que era o que eu mais odiava na época, e meu irmão que comeria tomate. Então, em momentos de bastante, uma sensação de ser salvo, assim. Quando tinha algum familiar meu que trazia, nossa, só de trazer esses temas me emociona muito de relembrar. Eu vejo, assim, hoje em dia, quanto se transformou, quanto curou, e ainda quanto esse aspecto ainda está para curar. E vejo alguns sintomas, inclusive hoje na minha vida, no presente, que me dão essa percepção. Em um momento, quando falo de hoje, eu te conto. Mas era uma mistura assim, de dor e de medo de não ter comida, de faltar comida. E ao mesmo tempo, esses momentos que chegava de muita fome e ao final algum familiar trazendo comida, ou minha mãe conseguindo tricotar uma blusa de frio a partir de pedacinhos de lã que davam de graça na fábrica. Ela conseguia comprar os elementos para poder cozinhar. Era sempre a mesma comida, assim. Era arroz, tomate e ovo. A comida que era mais seguida, assim, de comermos, né? Então, esses momentos em que tinha comida eram momentos de tanto amor, tanta união, tanta paz, tanta segurança, né? Que era tudo um ritual, assim. Minha mãe fazia e a gente já ficava sentindo o cheiro do arroz, tomate e ovo. A gente já, qualquer bagunça que tivesse, a gente parava. A gente se colocava em fileirinha nos quatro. E nós colocávamos em ordem de tamanho. Sabia que a gente ia usar esse lencinho, né, Tânia? Já começamos, já. Clínicos, nunca te pedimos nada, patrocina nós, porque... Patrocina nós aqui com lencinho, porque vai ser intenso hoje. E nós colocávamos em fileirinha. E aí, minha mãe, né, nós não tínhamos quase nada, assim, recursos. Então, quanto mais pudéssemos... por muito tempo não tivemos água potável, então, ou se pegava no poço, ou no bairro onde nós moramos, tinha, tipo, 2, 3 dias na semana que durante algum horário chegava água por um cano. Então, tudo era muito restrito. Então, se pudéssemos não lavar louça, era melhor. Então, nós não usávamos talheres. Eu aprendi a usar talheres com 13 anos, quando fui morar na casa da minha tia. E um período que eu tive com 7 anos, também na casa da minha tia. Fora disso, a minha mãe pegava a panela no colo, do arroz recém-feito. Nossa, vou sentir o cheiro agora. E aí misturava com um ovo que ela fazia, mexia, e num tomate. E aí, com a própria colher de pau, ela dava a cada um de nós uma colherada, dependendo do nosso tamanho. O meu irmão, o segundo, que comia mais que eu, ele comia mais. E aí por tamanho, você era a terceira filha? Eu sou a mais velha. Ah, tá. Você é a última, eu sou a mais velha. A primeira, quer dizer. Isso. E daí depois vem a escadinha. Os outros são meninos. Isso. Olha só. E aí ela dava a cada um de nós. E aí ela comia, às vezes não comia, para que pudesse dar, né, a todos nós. Ou comia menos. Eu lembro de perceber, assim, isso para que rendesse mais, né? E era um momento, assim, de tanta paz, de tanta harmonia, porque tinha essa questão de ficarmos, meus irmãos, né, homens, cheios de energia, sempre gritavam, corriam, faziam bagunça, iam de um lado para outro. Mas nesse momento ninguém falava nada, porque se chegasse a tua vez, você ainda não tivesse mastigado totalmente, perdia a vez. Então era um momento de foco, tensão, foco total, de atenção e degustação, né? Porque
Os dias que nós comíamos era uma vez por dia, então era esse o momento. E aí era uma harmonia total para acontecer, né? Essa roda. E veja só que interessante é como essas situações na infância que marcam para nós, criam marcos emocionais. No meu caso, né, no meio dessa dor, dessa escassez, havia um bálsamo de segurança, de acolhimento, de nutrição nessas condições. Então, sem consciência, hoje eu tenho mais consciência de como esses acontecimentos impactam na minha vida hoje, né? Ou como deixam de impactar quando eu curo eles. Mas com 20 anos não tinha noção da relação que minha infância podia ter na minha vida. Eu simplesmente nem me questionava, porque eu amava ficar tantas horas sem comer, para no final do dia eu fazer arroz, tomate e ovo. E comer direto da panela com a colher de pau. Eu demorei muito para entender a relação Disso com disso. a tua infância. Exatamente. E aí, quando fui adentrar nessa jornada de autoconhecimento e os processos de curar minhas próprias feridas, pude perceber como exatamente nos momentos que me sentia mais sozinha, que me sentia insegura, é que eu recriava essa situação. E aí eu poderia dizer, né, que uma parte de mim tem esse prato como prato favorito. Mas essa parte minha era a criança que ainda, de certa maneira, está ferida e que precisa se nutrir desse lugar, né? Então, ao perceber isso, comecei a perceber como muitos desses impactos, algumas pessoas, por exemplo, quase todas as pessoas têm algum tipo de memória, né? A avó era isso, com a mãe era isso, o cheirinho, né? Mas há alguns tipos de práticas ou de situações que marcaram para nós registros emocionais que podem ser destrutivos, né? No meu caso, esse daí, com 18 anos eu já tinha gastrite. E com 22 anos eu estava passando de emergência na clínica porque estava com dores de úlcera. Porque eu recriava uma e outra vez situações para não comer. Aí criava uma vida em volta de trabalhar muito, de não dar tempo de comer. Eu lembro de falar assim, eu como só para não morrer. De não ter prazer de comer. Porque eu estava procurando a fome para poder ter a sensação de nutrição. Olha só, eu passei muitos anos da minha vida. Nossa, No período dos 20 anos com isso. E essa visão é de que, às vezes, agora eu posso comer, mas eu não sinto que eu mereço comer, ou ter mais refeições, ou até poderia ter uma outra refeição, comer uma fruta e tal, mas você não se sentia, às vezes, pronta para comer, achava que precisava repetir aquele padrão, talvez, da infância, que era isso que deveria ser reverberado para o resto da vida? Talvez. Pode ser. Eu tenho a sensação que mais era procurando o conforto emocional de segurança que eu sentia nesses momentos, de família. Sim. Né? E é bem contraditório as ações que eu fui tomando, porque quando já muito nova, saí de casa com 17 anos, A depois gente não falou, né? Onde que tu nasceu? Peru. No Em Peru. Peru, Qual a sim. cidade? Ayacucho. Ayacucho. É uma cidade do interior, assim. E morei uma parte lá, outra parte na capital, em Lima. Em ambos lugares, morei em lugares assim, bem periféricos, bem distantes. O mais distante nesse momento era o mais distante, né? Sim. Onde não chegava, né? Esgoto, não chegava água. Onde havia muita escassez. E hoje, nessa cidade que tu nasceu, já tem estrutura de saneamento e água? Nos lugares onde eu morava, sim, mas agora as deficiências se estenderam para as novas periferias, né? E isso acontece em Peru, acontece aqui no Brasil, Sim. mas isso é uma realidade, mas às vezes morando nas cidades, esquecemos quantas pessoas passam por isso. Sim. Estava contando para meu marido de como assim, durante toda a infância, nós tivemos banheiro com... se pode chamar banheiro, 14 anos de idade, porque eu e meus irmãos construímos nosso banheiro. A patente com buraco? Isso, nós construímos no quintal, como um silo, né? Não sei como chama aqui.
Eu chamava de patente. Eu Isso, já usei também muita isso. patente lá no Rio Grande do Então, Sul. porque nós criamos, mas até então não tínhamos banheiro, não existia banheiros. Então, o quanto assim procurava inconscientemente, né, estando longe, né, fui de Peru, vim para o Brasil, vim com meu filho, aí vamos abordar um pouco essa parte, mas ao vir aqui me distanciei totalmente da minha família. Sua mãe ficou lá nessa cidade. Sim, ficou nessa E os cidade. irmãos foram para a capital trabalhar? Cada um foi para caminhos bem diferentes. E isso aí já é 10 podcasts. Mas vou focar na minha história por enquanto. sim. Sim, não, porque Mas os cada irmãos um tem. estão lá no Peru. Um está no México e os outros Sim. estão no Peru. Sim. E eu tenho muito mais irmãos que eles, mas eles são os que eu vivi e cresci, os 4, que são de pai e mãe. Sim, Até sim. que eu fiz mais ou menos 7 anos, por aí. E daí, aos 17, você foi para Lima? Isso, já estava em Lima. Aham. Isso, e eu saí de casa e fui trabalhar numa padaria. Então, durante 6 meses, eu só comi pão. Pão e leite. Durante 6 meses, não comi mais nenhuma coisa do que essa. Ô, Tânia, e na tua infância, você teve, assim, uma situação de alguma doença, infecção pela água, talvez que não estivesse limpa? Alguém da família teve alguma complicação de saúde, baixo peso, algum... Não, baixo peso, sim, eu tive muito, né? Mas também tem a ver com o meu próprio metabolismo, né? O baixo peso. Então, mas sim, eu lembro que não, assim, nenhuma doença específica. É muito curioso, né? Porque nessas regiões parece que você ganha tanto anticorpo Tanta resistência? tanta resistência que ninguém sofre alergia, e ter dissenteria ou coisa assim é uma coisa comum que acontece, sei lá, uma vez por mês e nesses ambientes é como se você estivesse tendo uma coceira, assim. Mas Tem uma diarreia, um cansaço, dor no corpo, no dia seguinte tá novo. Toma um chazinho, alguma Mas coisa eu assim. lembro de como nossas peles eram manchadas, como as unhas pareciam craqueladas. Eu lembro lembrando da nossa infância, vendo nossas fotos, inclusive minhas fotos de infância, dá para perceber assim uma desnutrição, mas que nesse momento, quando você está nessa linha da sobrevivência, você não pensa nisso, é Claro. sobreviver. Se tem pão para comer, pão com suco de tangue para comer nesse dia já é algo para Maravilhoso. celebrar, entendeu? Claro. Tanto que o arroz, tomate e ovo era um banquete para nós, né? Então, mais ou menos foi essa a comida que mais me marcou nessa infância. Realmente, né? Eu acho que esse processo de viver uma fase da vida na escassez e principalmente na infância, que é onde a gente tem registrados memórias tão profundas que a gente vai carregar pro resto da vida. É muito profundo você tatuar isso na tua história, né? Você perceber, poxa, daqui pra frente, como que vai ser quando tiver além do arroz, tomate e ovo, né? Sim, Porque uma criança não vislumbra o que vai acontecer no futuro. Poxa, aqui tô legal, tô brincando. Poxa, chegou a comida, agora eu vou ficar aqui calma, porque eu quero desfrutar desse momento, né? E isso é muito legal, até a gente fazer uma analogia, assim, de pensar. Isso me traz essa analogia, que é, hoje as pessoas comem com zero atenção. Hoje as pessoas não colocam atenção no que elas estão colocando na boca, que é algo muito precioso. Não dão o valor necessário, porque aquele alimento, ele precisou de uma demanda, uma cadeia de diversas pessoas para chegar até a boca da pessoa, né? Várias mãos passaram esse alimento, independente de qual seja o alimento, processado ou in natura, né? Várias mãos carregaram esse alimento até a pessoa conseguir colocar na própria boca. E ela não percebe isso, porque é tamanha a abundância, eu posso dizer, né? O excesso, às vezes, de comida que as pessoas têm acesso, que elas não valorizam. Hoje, né, a gente está aqui conversando e você está me contando o teu relato de uma pessoa que realmente sentiu fome e passou uma fase de fome na vida, né? Mas se a gente for parar para olhar nos números hoje, Tânia, a epidemia é de excesso. A epidemia, o que mais mata hoje é a obesidade e não a fome. sim. Isso é assustador. Sim. E tem muito mais comida que não é alimento, né? A comida se tornou mais barata,
mas tão escassa de nutrientes. É incrível. Eu lembro como, depois de muitos anos morando em São Paulo, né? Morei 15 anos em São Paulo quando eu vim aqui no Brasil. Eu fui conhecer em algum momento os mercados orgânicos, né? Então, em Peru, o cultivo, o alimento é mais orgânico, né? Hoje, talvez menos que antes, mas antes era. Mas ao passar tanto tempo em São Paulo, eu fui desaprendendo e esquecendo os sabores das comidas. E quando eu fui comer, iniciar minha alimentação com produtos, me reaproximar dos alimentos orgânicos, eu lembro da surpresa de: a banana tem esse sabor? O tomate, a alface tem sabor? Tipo, né? E com esse sabor, quase uma simbologia dos seus próprios nutrientes do que acontecia. A sensação de estar comendo comida assim, viva, assim, isso que estava aqui, viva. E sem contar agora que ainda a relação se tornou muito mais próxima para mim nisso, porque em São Paulo, em algum momento, comecei a ter episódios nos quais podia comprar comida orgânica cada vez que ia até o mercado de comidas orgânicas. Uma feirinha, um lugar assim. Isso. E na vida corrida não era algo tão comum, umas 2 vezes por mês, uma vez por mês que podia fazer isso. Aí em Florianópolis, quando eu mudei, foi toda uma transição assim para a minha própria vida foi também costurada com os lugares que eu fui indo e as transformações que eu fui passando. E quando eu vim no pandemônio por aqui, e sendo convidada, né, por tudo que aconteceu e que nós vivemos, para desacelerar, e não precisava mais terceirizar aquilo que era importante como o meu próprio alimento. E aí as férias começaram a se tornar mais constantes, ou os restaurantes com comidas orgânicas. Então, uma vez aprendendo a me relacionar, reconhecer, voltar a conhecer o alimento, é como quando você passa a ter uma amizade muito bonita, muito honesta, cheia de muito amor, e você diz: não aceito menos do que isso daqui para frente. Então, vai ganhando assim mais intimidade com esse tipo de alimentos. E há mais de um ano, eu mudei para Gramado, para o Rio Grande do Sul, sua terra. E lá tem uma comunidade muito grande de produtores locais. Pequenos, mas muitos. Famílias, né, que produzem muito alimento. E toda semana, aos sábados, é nosso ritual passar por 3 ou 4 feiras de manhã, comprando de cada uma dessas famílias os alimentos que está nesse momento de temporada, para que no final, no almoço, nós celebremos esse momento que é maravilhoso de poder comprar dos próprios produtores que nesse mesmo dia, o máximo no dia anterior, eles pegaram, eles que arrancaram da terra. Isso, sabe? Eu conheço o nome das pessoas que me dá batata doce, que me dá o alimento que for comprar, a cenoura, alface. Eu conheço as pessoas. E se compra uma massa ou alguma outra coisa, mas também é caseira, e eu sei a senhora que há 45 anos vende ela na feira, isso, e eu sei que ela fez no dia anterior. Então, essa relação de entender, de ver nos olhos da pessoa que esteve em contato com a terra, para nós terminarmos geralmente os sábados almoçando num lugar que tem comida orgânica, né? Ajudando e nutrindo de várias maneiras a economia local e complementando isso que eu comprei com aquilo que eu mesma estou produzindo. Então, há menos de um ano, né, um pouco tempo depois de que passaram uns quantos? 5 meses, talvez 6 meses, que eu iniciei com minha horta, e isso tem sido tão transformador na minha vida. Eu colhi tanto tomate, e assim, se já era maravilhoso poder comprar tomate na feira da pessoa que eu sei seu nome, imagina pegar aí do próprio tomateiro. Sim. E ver crescer assim. Nossa, agora eu tô com em breve, muita batata doce para colher também. Suco verde todo dia, a partir das folhas que eu colho do meu jardim. O mel de abelha que coloco nos meus alimentos, eu colho no aluguel que cobro das abelhas que estão na minha casa. Cobro 10% de mel para elas mensalmente. Perfeito.
Essas inquilinas são bem boas, né? Tem um Airbnb de... São bem-vindas. São bem-vindas. E aí, isso é muito transformador, porque... E assim, me impactou, me transformou minha relação e meu trabalho de uma maneira que não imaginava. Porque o quanto eu faço muitos treinamentos, palestras, consultorias para empresas, para grandes multinacionais. Meu Deus, os melhores dicas e orientações sobre como criar uma organização que se adapta em ambientes complexos e imprevisíveis está aí na natureza, na horta, né? É incrível. Tipo, não, nenhum livro, MBA, doutorado ensina tanto quanto pode te ensinar a mexer na terra. Até mesmo as questões de descanso, né? De descanso e de produção estão super claras em como a natureza trabalha. Isso é perfeito, né? Impactou O nossa vida. entendimento, eu acho que o entendimento das pessoas sobre os ciclos da natureza conecta as pessoas consigo mesmas e com as pessoas ao redor. Você começa a perceber os ciclos do teu círculo, do teu time, na tua empresa, da tua família, dos teus amigos, quando você entende o ciclo da natureza e o teu. Né? E essa inteligência, às vezes, a gente não se aprofunda muito. Eu vejo que as pessoas hoje, na modernidade líquida em que a gente vive, elas não se aprofundam nessa inteligência que mudou a estação. Tudo mudou. As pessoas não valorizam essas mudanças sazonais que vou comer agora esses alimentos, porque são os alimentos que a natureza está fornecendo agora. Exato. Nesse hemisfério, inclusive. No outro hemisfério, temos outros alimentos. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente pensa no mundo globalizado, onde você pode comer um physalis fora da temporada, uma fruta importada de outro lugar, exótica, eu acho que assim, se você quiser comer uma fruta, enfim, lá da Índia, vá até a Índia. Essa é a minha sugestão. Maravilhosa. Vá até a Índia, então conheça todo o contexto em que essa fruta está, porque às vezes a gente quer coisas de longe que não vão nos nutrir tanto quanto o alimento que está aqui no nosso quintal, no nosso vizinho, na nossa região. Então eu acho que o ser humano ele nasce exatamente ao redor dos nutrientes onde ele precisa. Que maravilhoso isso. E às vezes, aí você vai me falar, poxa, Ariela, mas ao redor de onde eu morava não tinha nada. Né? Não tinha nada plantado ali ao redor, mas é um processo que é de revisão e resolução daquela terra, daquele solo, daquele ambiente. Não era o natural não ter Não era nada. o natural. Não era o natural. Já é uma disfunção de como nós nos relacionamos com a terra, que é um espelhamento de como nos relacionamos com nós mesmos. Sobre o que você trouxe agora de como a terra, né, ela é tão sábia para nos entregar os alimentos no momento certo, em Gramado, isso é muito claro e marcante. Porque domingo agora nós saímos a passear bicicleta e, né, começou o frio já lá, aqui tá de vestidinho, eu Tá cheguei bem de light. abrigo, lata de abrigo, já começou o frio. Sim. E nesse inverno antecipado, as árvores, as laranjeiras estão começando a se encher. Então, no passeio de bicicleta, no caminho, Nossa. mexericas e laranjas, por doquier, por monte. Olha como a natureza é preciosa, na mudança de clima, já fornecendo para nós a vitamina C necessária para este inverno que está vindo. Exato. Né? E ainda ele começou já as árvores se encher. Mas quando chega já no inverno, que chega assim 0 graus, é por tudo quanto é canto essas laranjeiras. Eu lembro de no ano passado, não tinha mais, no começo era, uau, tem laranja caindo do chão aqui na estrada, deixa eu pegar. Tem uma hora que não tem mais como você pegar mais, né? Deixa para os passarinhos, isso. porque não estou dando conta. Isso, e é maravilhoso e como lá nessa região, eu tenho aprendido, porque como você aprende no meio que você está e com as pessoas que você se relaciona. Então, se eu já estava avançando, né, vários passos em relação à minha cura com o alimento, né, indo para Gramado, então essa transformação se tornou exponencial, porque lá tem uma cultura muito preciosa de valorizar isso.
E uma prova disso são as políticas que existem em torno do pinhão, das araucárias. Até o dia 1º de abril, muitos pinhões caem. Mas é proibido você colher um pinhão sequer. Você é multado se você fizer isso. Porque até o dia 1º de abril, você deixa para os animais silvestres pegarem. Que estavam aguardando, muitos deles, que respeitam as estações, né? Talvez pelo verão, que não tem tantos frutos, tem mais flores. Imagina, estou fazendo aqui uma hipótese, né? Mas espera eles comer. E, de fato, nessa primeira período, assim, de alimento, de pinhão que cai por tudo quanto é lado, você vê no dia seguinte, fica totalmente vazio as coisinhas. Os animais vieram, os macacos vieram, os outros animais foram comer. E tem esse acordo, sabe? Através de um ato político que isso acontece. Então, é proibido. Agora, a partir do 2 de abril, você pode colher. Aí, neste final de semana, já só da araucária da minha vizinha, que não mora, a casa da minha vizinha, que não mora lá, e que permitiu que possa colher os pinhões de lá, já colhi, sei lá, quantos quilos de pinhão. E olha só que lindo. Tem pinhão para todo mundo, né? Tem pinhão para todo mundo. E não só isso. Olha só como uma coisa vai levando a outra. Fomos passear junto com minhas amigas para colher mais pinhão ainda. De forma que nós vamos ter um encontro na minha casa, me parece que é na semana que vem que a gente combinou, para ter uma troca de saberes, nas quais vamos nos trocar receitas sobre pinhão. Então, juntas, vamos cozinhar aquele pinhão que a gente colheu. Cada um foi colhendo um pouquinho da sua vizinhança. Fomos para um passeio para tentar colher também alguns mais. Juntamos nesse dia e as mulheres nos reunimos em volta do fogão para trocar receitas, sabe? Receitas com pinhão, com alimento. Veja como a natureza é abundante. Literalmente ele caia do céu. Isso é o natural para ser. Parece hoje, né, uma exceção, né? E de fato, lamentavelmente, quase torna-se. Porque poucas pessoas têm hoje em dia essa possibilidade de viver num lugar onde o alimento está por doquier, assim. Mas isso seria o natural. E eu tenho percebido como num pedacinho de terra qualquer é possível produzir alimento. Tem uma parte do canteiro mais ou menos tamanho assim, onde tem o cultivado batata doce. Meu Deus, o tanto que vai dar lá. Batata cheio, doce assim. cresce muito. Tu sabe que eu sou de Santa Maria, do interior do Rio Grande do Sul. E a minha família toda sempre plantou. A minha bisavó casou com um agricultor, então a gente sempre plantou comida para a família e criavam também os animais para a família. Então, assim, a gente sempre viu o ciclo da natureza, da produção da comida, né? E esse entendimento, assim, de perceber isso, une muitas pessoas em volta do fogão a lenha, no frio, fazendo receita. Minha família era aquela que fazia muito doce. Ai, que lindo. Compota, sabe? Que vai lá distribuindo. Os vidrinhos e tal, aí aparece uma visita, dá um doce, leva para casa. E essa troca, né, que existe. Então, essa comunidade que existe, quando a gente vê todo mundo produzindo comida e trocando os alimentos, é uma teia muito nutritiva, realmente, né? Isso tem para mim me conectado, assim, é como agora a natureza está permitindo que a minha própria natureza floresça. Porque assim como existe essa interconexão, né, nos seres vivos, num bosque, a mesma coisa, o convite é para a mesma coisa acontecer entre seres humanos. Então, nas minhas colheitas, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu tenho bastante excedente, como, por exemplo, Ora Pro Nobis, que é maravilhoso, nutritivo e eu tenho 200 pés de Ora Pro Nove. Nossa, que então, delícia. quando eu vou podar, tenho muita folha de Ora Pro Nove. Então, isso é uma coisa... Exatamente. Compartilhar. De repente, outra vizinha que já se anima, faz também sua horta. Aí ela quer o quê? Essa cultura de devolver o tapoer com comida dentro. É a mesma coisa que acontece quando você se torna um horteiro. Então, você tem excedente de algo, já compartilha com outro. Uma viaja, a outra já rega as plantinhas para outra. Necessário, né? E aí, o que acontece? A interconexão, a interdependência. E aí, vamos tecendo uma vila, de fato, uma comunidade. Às vezes, acho assim, que distorção
né, foi ou está sendo a gente pensar às vezes que uma comunidade é um grupo no WhatsApp, Telegram, no Facebook, seja como for. Isso não é uma comunidade. Uma comunidade, ela tem trocas reais, onde um vínculo são alimentados com um verdadeiro dar e receber. Porque cada um de nós poderia ter alguém para que cuide da nossa horta, para que regue nossas plantas, mas nos abrirmos para essa possibilidade de dar e receber entre nós, vai nos tecendo, nos costurando. E auxilia num processo de abundância, né, Tânia? Total, porque assim é a natureza. Você é entrega abundância. e recebe, entrega e recebe. Que precioso, que é totalmente o contrário de oferta total aqui do ovo cheio de hormônios e não sei o que lá que está num mercado qualquer, sabe? Tu sabe que eu fico pensando, será que a Tânia criança imaginava que estaria em Gramado plantando seus tomates? Ai, que coisa mais emocionante seria, né? Eu podia, né? Jamais se imaginaria. Mas eu lembro muito de como eu ter ficado já criança, surpresa com a natureza, a abundância da natureza. Você trouxe aqui para mim uma lembrança tão linda. Nós moramos numa das casas, das tantas casas que nós moramos, era uma casinha assim, acho que a mais assim, pequena, mas com menos recursos assim do bairro, né? E nós tínhamos na frente da nossa casa mato que crescia assim, qualquer um mato assim. E era bem bagunçado, até às vezes cheio de lixo. E eu lembro de ter pegado um galinho de uma planta, eu sempre procuro ela, eu quero achá-la, assim, é uma planta assim, com tracinhos verdes, com folhinhas de pontiagudas e umas florzinhas pequenas. Tem uma parecida aqui no Brasil, mas não é essa. No Brasil eu não encontrei. E eu peguei um galinho e para que não morresse, eu coloquei num vasinho. E aí eu lembro de ter ficado surpresa ao ver que cresceu raiz, nunca tinha visto isso. E aí, como, sei lá, deixa eu ver, tem uma raiz. Nunca tinha visto, ninguém me explicou, ninguém me ensinou e fui plantar. E um tempo depois, cresceu dela 2 galinhos. E eu falei, então acho que consigo fazer a mesma coisa. Tirei os galinhos, coloquei. E eu lembro de ter feito isso por uns 6 meses. E se espalhar por toda a frente da casa, aquelas plantinhas verdes com flores. E eu ficar assim... parecia que fosse... era tão longe da nossa realidade isso, né? Da realidade que era tão diferente, né? Ter tanta abundância que veio num galinho, que a sensação que tinha era como se tivesse bugado o mundo. Como se isso fosse um erro. Olha só. E isso era o natural. Tipo, aconteceu um acidente da natureza. Ela se propaga rapidamente. Mas olha que leva uma criança a pensar isso. Você Estar pensava, vivendo meu num Deus, espaço de escassez. a vida está crescendo aqui, não é o normal crescer. E se multiplicar. E eu lembro de ter pegado o galinho falando para minhas amigas dele baixo, fazer o mesmo. E elas, mas como assim? Vai sair raiz? Tipo, sabe? Como isso pode parecer estranho? O quanto é preciso não somente a gente se conectar com a terra, mas permitir que nossos filhos, as próximas gerações, tenham essa possibilidade de enxergar como é a nossa natureza. Nossa, eu penso muito nisso, sabe, Tânia? Porque eu saí de um lugar no Rio Grande do Sul que, sim, eu ia no meu banheiro, era patente, lá na chácara do meu avô, a gente plantava, a gente tinha um contato, né, com tudo, todo o ciclo. E hoje eu moro em Florianópolis, né, num apartamento que é diferente, você já não está em contato direto toda hora, pisando na terra. E eu vejo que essa possibilidade que eu tive, que você também teve, de estar, assim, com os pés no chão, na tua realidade, com os pés no chão, independente de qual que seja ela, nos deixa mais atentos às coisas mais essenciais do mundo, assim, né? Porque quando a gente fica muito num processo que ele já está muito controlado, e as cidades, elas às vezes tornam o ambiente muito controlado, né? Então as temperaturas são muito controladas, é tudo muito, né? Já pronto para o ser humano, ele não tem, inclusive, uma possibilidade de criatividade, de criar soluções para a vida. Então, surge um problema, ele não sabe, porque ele já está tão acostumado a viver num ambiente controlado que ele não consegue achar uma solução. Eu acho que a natureza, você plantar, você estar em contato com o essencial da nossa vida,
impulsiona a nossa criatividade de solucionar problemas. Eu vejo que você fala muito disso, né? Dessas questões das emoções, da psique, dos sentimentos, de entender o que está acontecendo dentro de nós. A gente só consegue dar simbologia para isso, interpretar isso quando a gente tem um repertório. Se a gente vive numa caixa totalmente controlada, a gente não tem muito repertório. Isso é muito nítido, assim, às vezes, mas para muitas pessoas não é nítido, porque elas já nasceram num ambiente controlado, às vezes. Isso. Sim, isso me lembra muito até um vídeo que eu gravei recentemente sobre as armadilhas da vida prática. E como essas armadilhas nos afastam, né? Nos afastaram e continuam nos afastando da nossa própria natureza. Porque, a meu ver, assim, o processo de cura que eu estou fazendo com o alimento, se alimentar e se nutrir, ela tem a ver com desassociar de que para eu ser feliz, para eu dar conta, para não sei o que, tem que ser prático, prático, prático. Porque no começo, a promessa da vida prática que a cidade nos propõe, nos seduz, é: deixe tudo mais prático para você dar conta de tudo e você ser mais feliz. Mas nessa praticidade, o que vai acontecendo é o que fica terceirizado. As coisas, na verdade, mais importantes. É mais prático você ir no mercado, comprar tudo cheio de embalagem, sei lá de onde veio, sei lá quanto não alimento é essa coisa que parece alimento. Prático é você deixar seus filhos no integral e quando fora do integral ter alguém para cuidar deles. Prático é você não se apropriar da limpeza da sua própria casa, deixar para que outras pessoas limpem sua própria bagunça. Prático é você achar que o lixo é jogado fora quando não existe fora na natureza. Então, vai você se distanciando daquilo que você importa. Aí a praticidade começa a ir nas relações. Não, prático é a gente mandar uma mensagem do que falar com alguém. Aí prático, e aí vai, né? Esse prático, ele vai Te isolando, parece. Né? E isso é uma grande armadilha. Porque se nós vamos nos reconectar com o nosso alimento de forma muito mais natural, né? E isso pode ser até contraditório de muitas dicas que eu ouço sobre a própria nutrição, né? Isso é uma receita para você ter mais praticidade na sua vida. Também vai se perpetuando essa proposta da praticidade. E, a meu ver, o que tem servido comigo pode ser diferente para o caminho das outras pessoas, mas o que tem servido comigo para me curar em relação ao alimento é enxergar que a praticidade, para mim, é um vilão da minha alimentação. Porque, e assim, eu estou neste momento passando por uma fase de um momento de vida que é possível, hoje é possível para mim abrir espaço para ser menos prático. Mas quando eu era pai e mãe do meu filho e tinha que me virar sem amigos, sem famílias, morando em São Paulo, não era possível. Não era possível. E entendo para quantas pessoas não é possível. Recentemente, relacionando com uma postagem do Dia do Trabalho, eu falei o quanto é insano nossa jornada de trabalho atualmente. 8 horas por dia, essa política permanece há mais de 100 anos, mesmo tendo evoluído tanta tecnologia. Então, imagina, e antes, 100 anos atrás, geralmente eram só os homens que trabalhavam. Agora, ainda bem, as mulheres ganharam bastante espaço agora no mundo corporativo, mas como consequência, as crianças têm seus 2 pais trabalhando 8 horas por dia, isso sem contar os pais que precisam passar por trânsito para chegar em casa. Então, prático é deixá-lo no computador, prático é dar com uma pizza esquentada ou uma comida rápida, o que for, porque aí no cansaço tem que dar conta. Percebe que é todo não é só uma coisa, é todo um sistema no qual está ainda se mantendo, né? É a educação que nós recebemos, né? E o sistema no qual, a cultura na qual nós estamos inseridos nos leva não somente a desejar a vida prática, mas muitas vezes ser a única opção para poder comer, alimentar e encontrar. Para mim era prático. E era a única forma que daria conta de comer um lanche, um salgado qualquer, numa lanchonete qualquer, que não daria tempo e espaço. Esse processo que você falou é bem profundo. Quando a gente vai olhar o que tem debaixo desse rio, debaixo dos rios, é o quê?
Eu tenho que ter tempo com o meu filho, mas eu não tenho, porque eu tenho que dar tudo que todas as crianças como ele têm. Então, eu não quero que ele seja diferente. Eu quero progredir assim como todas as mulheres hoje estão no mercado de trabalho progredindo. Então, também quero ser incluída e quero ser igual. Eu quero estar com... Eu e o meu marido queremos fazer, sei lá, 2 viagens no ano, como todas as pessoas do nosso círculo também fazem. Então, isso leva a pessoa a trabalhar muito mais horas. E daí tem uma outra coisa por baixo, que é um valor que eu dou para cuidados pessoais, né, de autocuidado mesmo. Se isso tem valor, porque o tempo da gente ele é igual para todo mundo e ele tem um preço. Às vezes a gente dá um preço maior para as horas trabalhadas do que o preço para tomar um banho com calma, para comer uma comida com calma, para se exercitar, para cuidar do corpo, da mente, né? Então a gente não dá o mesmo valor porque a gente precisa desse fluxo que é de entrega para toda a família e de ter as coisas que todo mundo tem, que todo mundo faz e entra nesse fluxo, porque é um movimento assim bastante em rebanho, né? E é por isso que não é só, É complexo. você consegue, faça, entende? É Não. muito mais complexo. E eu acredito que isto pode ser, ao mesmo tempo, muito doloroso para as pessoas perceberem, ao mesmo tempo, pode ser um grande alívio. Porque às vezes é uma chicotada de como eu não consigo, e aí se torna mais uma coisa que eu deveria estar fazendo. Aham. E mais uma pressão. Estamos inserindo um sistema que promove isso. Então, mas é interessante perceber que quando nossos filhos crescem, né? Meu filho já tem 20 anos, ontem ele fez 21 anos, Olha. aí ele já, né, começou a ir para terapia cedo, desde 11 anos de idade, 12 anos iniciou com mais consciência jornada de autoconhecimento, com 16 anos ainda mais, e assim ele foi dando mais passos e ele já teve que curar vários processos, vários traumas, né? E alguns deles envolvendo a nossa relação. E não tem trauma que ele vai curar porque não tem trauma sobre a minha mãe não pode me dar tal brinquedo. Muitos traumas vão ser relacionados e minha mãe estava trabalhando como louca para me dar aquele brinquedo e não estava comigo. Se você percebe, é muito mais difícil as nossas crianças, pelas quais muitas vezes a gente coloca como justificativa para a gente trabalhar demais, porque queremos dar para elas o que nós não tivemos. Elas não terminarão nos cobrando porque não tiveram a viagem, o passeio, as coisas dos outros coleguinhas, mas porque não estivemos presentes. Tânia, a ferida é muito maior pela ausência do que pela falta Olha, é. de objetos. Sim. Isso, a falta de a ausência dos pais. Claro, porque nada irá substituir isso, né? Agora, e é nesse momento que vem, assim, a criatividade, né? Como crio experiências memoráveis com meus filhos a partir dos recursos que eu tenho. E aqui é um convite para não, vou fazer minha transformação agora, sair da sociedade e não sei o quê. Não pega pesado, né? Não pega pesado com você, porque senão se tornará mais uma meta, mais um chicote, e aí mais cenouras e chicotes que você se insere, e aí se perpetua esse sistema. Mas começa a experimentar, literalmente experimentar, uma nova forma de se relacionar com a sua própria natureza a partir da alimentação. Torna uma experiência ir, nem que fosse uma vez por mês, numa feira orgânica. De pegar os alimentos não embalados, de poder senti-los, de poder sujar, de não ver como errado a batata que está com terra. Sabe? Não, batata suja. Que suja que nada, né? Exato. Ela está com a terra de onde ela saiu. É muito incrível. Essas pessoas acham que a terra, correlacionam terra com sujeira, assim, né? Que louco, entende? Como... Né? Mas a gente tem que viver, eu sempre digo, sabe, Tânia, que eu sou aquela pessoa que vivo no dourado caminho do meio, entre o mundo objetivo e o mundo que realmente é o verdadeiro, que é o essencial. Às vezes a gente foi realmente condicionado e muita gente acha que o leite vem da caixinha e não vem da vaca, né? E eu vindo lá da chácara do meu avô, sei, mas tem gente que não veio mesmo, né? E eu tento sempre trazer essa lucidez, porque assim como a gente começou aqui a nossa conversa contando uma história muito profunda tua, né, da tua infância,
que talvez muitas pessoas vão se identificar com isso, tem outras tantas histórias de pessoas que tiveram muito acesso e não tiveram em nenhum momento os seus pais consigo, né? E às E vezes era o único conforto, né? e são empanturradas por comida o tempo todo. Eu lembro que minha mãe chegou aos 120 quilos, né? E a minha mãe, por ver, eu acho que a minha avó passando por muita escassez, ela jamais poderia faltar nada para mim. E, enfim, esse processo de excessos, né? Eu lembro nitidamente da minha mãe, já tinha jantado, já tinha comido, ela ia lá no meu quarto e falava assim, me tapava, falava assim, quer um leitinho com Nescau? Quer um mingauzinho de aveia? Quer comer mais alguma coisinha? Não vai dormir de barriga vazia. Oh, meu Deus. É um Os medos desejo, emocionais, né? é um desejo, né? É um desejo de amor tão grande que ela quer que eu esteja muito confortável, muito mais do que os meus ancestrais estiveram. Não dorme assim. Quer? A mãe traz aqui pra ti, né? Então é aquele excesso às vezes, mas que é um processo profundo da psique da pessoa. Sim. Quando você falou, eu quero recapitular na tua adolescência que tu veio pro Brasil. E daí como que foi essa vinda pro Brasil e com o filho? Ele nasceu lá ou nasceu aqui? Eu vim a primeira vez aqui com 19 anos e aí eu tive ele com 20 anos, um mês depois de eu cumprir 20 anos. E eu fiquei mais 1 ano e meio, vim nessa época com o pai dele e depois ele voltou primeiro para Peru, o pai dele, e depois eu fui. Eu saí do Brasil, assim, odiando o Brasil, jurando que eu nunca mais ia voltar. Não entendia nada da cultura, detestava a comida, assim, com o mais forte do meu ser. Arroz e feijão, nem pensar. Não, isso não existe. Tipo, mesmo, é louco, né? Porque mesmo que eu passei muita fome na infância, ainda julgava a comida, né? Tipo, comida... Porque Peru pode ter arroz, tomate e ovo, mas olha, a cebola, o alho, arroz, tomate, o ovo do Peru é muito gostoso. Talvez porque há essa questão também, né, comparado ao São Paulo, de que os alimentos são mais orgânicos no Peru, mas a comida peruana, ela é muito conhecida no mundo, os temperos peruanos são muito conhecidos, um chef internacional, geralmente, ele vê com muitos bons olhos, né, os estudos, pesquisas que estão dentro da comida peruana. E claro, passando esse momento de miséria, de fome na infância, eu pude comer muito bem, muito gostoso depois no Peru. Então, senti muita falta quando eu vim aqui. Para mim, as comidas não tinham sabor no começo, arroz, feijão. Não tem hábito no Peru de comer feijão todos os dias. Então, era uma coisa estranha e muito relacionada com gases. Então, quando em Peru souberam que no Brasil comem feijão todo dia, falavam assim, não quero nem cheirar como que é lá. Porque tem muito essa relação para nós. Então, Feijão e gases. isso. Sim. Então, eu nem sabia que havia países que comiam feijão como base da comida. Então, eu fui embora, né? E tem vários lugares que eu não fiquei por causa da comida, inclusive. Em Bolívia, quando fui morar lá, não fiquei porque eu não conseguia me adaptar com a comida. Bom, em algum momento, meu filho tinha quase 3 anos, eu vim novamente para o Brasil. Quase assim, esse é um outro episódio do podcast, mas resumidamente, eu vim, resumidamente, querendo fugir assim das minhas próprias dores e traumas, né? E curiosamente, né, na minha mala veio todos os meus dores e traumas. Mas a sensação é querer estar mais longe possível da família. Mas veja só como até mesmo no arroz, tomate e ovo eu a procurava. Então, quando eu cheguei aqui, pouco tempo depois, eu conheci a arte da estátua viva. E eu trabalhei já por mais de 10.000 horas a apresentação como estátua viva. Nossa, que legal, Tânia. Sim. E alguns grandes marcos na minha vida, ter sido estátua viva foi um dos maiores marcos da minha vida, de maior transformação. É um dos maiores transformação, sem dúvida, e foi meu portal para o autoconhecimento, porque foi ali que eu conheci a meditação. E ficar, né, muito tempo estática, em silêncio, sem comer, era também uma das coisas que terminavam acontecendo. Então, à medida que eu ia trabalhando os aspectos também do meu ser, a partir da meditação, do autoconhecimento que fui conhecer a partir da estátua viva, é que eu fui observando esses padrões que aconteciam no meu alimento. E essa correria, comer qualquer coisa, fica sem comer o dia
inteiro sem comer, para comer somente à noite o arroz, tomate e ovo. Esses espaços que tive contemplativos, de observação, de autoobservação dentro de mim, me ajudaram a reconhecer esses padrões, para depois levá-los para processos terapêuticos que me ajudaram. Então, foi assim a minha relação com comida. No começo, quase nada de verduras, quase nada de fruta, quase tudo processado, quase tudo assim, pré-feito, porque não havia espaço para poder dar conta de tantas Preparar. coisas entre ser pai e mãe, né, do meu filho. Então, foi assim, o meu processo de autoconhecimento, ele avançou em outras áreas. Eu posso dizer que uma das últimas coisas na minha vida, na qual começou a haver cura, é o alimento, né? Que começou mais profundamente, mais intencional, a partir da minha morada em Gramado há 1 ano. Então é muito recente toda essa transformação de querer me conectar tanto com uma comida viva e fazer tanto sentido, de agora estar junto, também contar com o apoio de nutricionista. Eu te contei, não sei se te contei, que eu acabei de fazer meus exames, que eu passei por uma cirurgia recentemente. E aí eu fui fazer uns exames. Nossa, o médico, assim, Você faltava. elogiou. Sim, muito elogio. Eu tinha a sensação que ele ia ficar em pé para bater palmas. Ai, que legal. Excelente, tudo. E eu pude perceber quanto tudo isso era resultado da vida e da alimentação que eu estava tendo. Mas eu lembro, com 20 e poucos anos, fazer um check-up e estava tudo errado, tudo faltava, tudo, sabe? Aham. Estava tudo muito desregulado. E como, né, mesmo tendo agora o dobro de idade do que naquelas épocas, a minha saúde é muito boa. Como produto, sem dúvida, hoje da minha alimentação. E como é um processo ainda, essa alimentação é novo para mim. Essa é uma das minhas frentes mais novas de pesquisa e de cura na minha vida. Que há ainda alguns aspectos que ainda falta aprofundar, que é, por exemplo, algo que eu chamo de fome emocional, né? Que é, por exemplo, há gatilhos dentro de mim, não mais comigo, eu não mais sinto a necessidade de provocar a fome em mim, e não sinto mais em mim, mas tem projeções que eu faço. Então, aconteceu, por exemplo, ontem, na qual uma vizinha minha saiu de viagem e a gente, tanto ela quanto eu, temos adotado alguns gatos do condomínio que estavam soltos. Eu adotei um e ela adotou 2. E acontece que dos 2 gatos que ela adotou, brigaram entre si. E aí eu tô, enquanto ela viaja, indo levar comida, e um gato não permite que o outro coma. E ele fica miando de fome no bosque. Então, quando eu vou levando comida, nossa, inchou meus olhos de lágrimas. E tudo bem, é natural me importar com isso, com o animal, mas eu sei que essa dor que eu sinto não é pelo gato. Eu lembro de mim, eu lembro dos meus irmãos. É como se fosse uma emoção, né, que não é do presente apenas. Dá para sentir que é uma reação desproporcional, que é a mesma que eu senti quando eu te contei no começo do episódio. Porque faz todo sentido eu lembrar e sentir tristeza, poder chorar, mas o tamanho da dor que eu senti no começo, por exemplo, do podcast, ao ponto de engolir e tentar abafar, eu sei que se eu deixasse ela aqui, era muito choro, né? Choro, lágrimas. E claro, eu sei que você poderia acolher esse espaço para mim, você acolheu, né, com sua mão aqui, mas dá para perceber que não é só proporcional de uma lembrança, é como se estivesse revivendo uma coisa. Enquanto o nosso sistema emocional quer reviver porque ainda falta completar. Eu percebo, às vezes, ao colocar a comidinha do meu cachorrinho, colocar sempre alguns grãozinhos mais do recomendado. E Eu se por também. exemplo. É como se é a mesma atitude da sua mãe, de tipo, você tá bem? Será vai que você passa Se der um fome? pouquinho mais de fome, Sim, pega aqui. pega aqui. E é muito curioso, assim, porque o Aiden já percebeu sobre isso. A gente fala muito, a gente tem algumas dores emocionais bem contrárias em relação a isso na vida dele, pelo excesso. E ele querer, hoje eu tô de viagem, provavelmente ele dá alguns grãos menos do que Bota os pets de dieta. é tanto que foi assim, amor, por favor, não coloca tanto de dieta. Ele falou assim, você voltando, vamos estar tudo magrinho. E dá uma sensação de, sabe, uma interna. Né? Sim. E ambos temos dores emocionais que ainda precisam ser curadas, completadas,
E olha só, de um extremos diferentes. Não à toa, a nossa conexão traz muito e promove muito a nossa cura. Mas você percebe, é desproporcional, não é sobre o gato. Então, ontem, me acompanhou o Aiden pra gente deixar a comidinha pro gato e eu comecei a falar, amor, eu acho que ele tá com muita fome. Ele falou assim, amor, volta pro presente. E eu, tipo, já tava assim, fisgada pela dor emocional, imaginando que o gato é meu irmãozinho, que eu me lembrava com fome. Não, eu tô triste sim, e eu tô preocupada. Mas pelo gato é uma outra reação que eu vou ter. Tá, eu fico preocupada. O que eu posso fazer? Eu posso deixar um pratinho de comida no meio do bosque para ver se ele come. Aí eu uso meus sentimentos de tristeza e de medo proporcional para encontrar uma saída. Solução. E não um poço enorme e profundo de dor no qual eu não consigo sair. A gente achando e se enganando que é sobre o cachorrinho ou sobre o gatinho. Mas não, é sobre o que está incompleto. Então, para mim, eu estou na borda dessa pesquisa, dessa cura. E meu próximo passo é curar isso. Espero que na próxima vez que eu te veja, eu esteja curado, assim, desses processos que ainda precisam se completar. Perfeito. É muito interessante escutar isso de ti, porque você estava me contando antes, né? E eu me emocionei. E eu até falei aqui no começo, antes da gente começar o episódio, né? Eu falei assim, meu Deus, Tânia, vamos segurar os lencinhos. Porque quando você me fala de fome, eu nunca passei fome, mas eu sei que a minha avó passou fome. E eu vejo uma mãe que deixa de comer para dar para o filho, eu sei o que ela já fez. E daí aquilo já me traz essa emoção, que é uma emoção que eu propriamente não vivi, mas está no meu DNA, nas minhas células, ressoa para mim. E aí eu acho que as pessoas se conectam com algumas temáticas porque ressoa para elas também. E é isso. A gente consegue, é óbvio que a gente consegue se colocar no lugar das outras pessoas e entender, mas a gente consegue se colocar ainda mais quando a gente já vivenciou próximo disso ou algo está no nosso espectro, assim, né? Essa experiência também. E é muito engraçado que esses processos de cura, eles vão acontecendo no decorrer da vida, né, Tânia? Sim, eles têm um início, mas eles não têm fim. Não tem essa ideia de, tô curada, gente, agora sim, vou viver a vida tranquilamente. Não, enquanto nós vivemos, enquanto nos relacionamos com nós mesmos, os outros e a própria natureza, eles vão assim, vindo à tona. E esses sinais de reações desproporcional são o sinal de, tem mais uma coisa que estava guardadinha, agora você está pronta para lidar com isso. Sabe, por isso que eles voltam. Porque eles não vão parar de voltar até que esse processo seja curado. E quando você termine de curar esse processo, a outra coisa mais profunda, mais antiga irá brotar. Então, nosso processo de cura não precisa ter pressa. Ele só precisa estar andando. E assim é a nossa relação com o alimento. Sabe uma coisa que você trouxe sobre se colocar no lugar do outro? Eu tenho feito algumas descobertas que tem mudado muito a perspectiva para mim sobre isso. Relacionando se colocar no lugar do outro e relacionando com nossos processos de cura. Porque me parece que quando nós estamos com esses processos de cura incompleto, ainda dores emocionais da infância, onde mais tendemos a nos colocar no lugar do outro. Então, se eu me coloco no lugar do outro, eu tiro o outro do lugar. Aí eu me vejo, eu passando por isso. Aí me parece, e vou percebendo cada vez mais, que isso não é empatia. Que empatia seria me colocar do lado do outro. Então, vendo que é o outro que está passando por isso, mas eu próximo a ele, né, que é o que você fez comigo aqui, que está aqui, estou junto a você e pode contar comigo nesse processo. Talvez você, por ter passado, conhecer ou estar no seu DNA, pode ter algum repertório, mas ao se colocar no lugar do outro, pode esquecer que outro pode ser que esteja vivendo uma experiência diferente. Totalmente diferente. Então, quando estou ao lado do outro, posso dizer, a mim este tema me dói também, mas como dói a você neste momento? Sim. Isso abre assim um portal, sabe? Não somente de cura para nós mesmos, mas também de amparar espaços de cura para outras pessoas.
Exato. Às vezes a gente acha que as histórias, são iguais. Não, nunca as histórias são iguais, né, Tânia? Essa expressão de se colocar no lugar do outro é exatamente assim, entender que algo ali ressoa pra mim. Também sinto isso, mas a tua experiência é tua, a minha é minha. É É, muito único, né? é. Eu queria ver fotos tuas, esqueci de pedir fotos tuas de estátua viva. Ah, eu tenho, mas é rapidinho, eu te mostro aqui, ó. É? Mas Eu não tem posso pra pedir pro projetar. Cadu. Ah, perfeito. Me passa no WhatsApp que eu boto pra projetar aqui Se na, ele na tela. colocar Tânia Mujica, estátua viva, já achou no Google. Quer botar, Cadu? Ou a gente pode te mandar pelo WhatsApp. Vai ser legal a gente ver as fotos. Nossa, Sim. porque essa experiência, né, Tânia? Tu veio com um guri pequeno, 3 aninhos? Menos de 3 anos ele tinha. Esta aqui é uma. Uau! Nossa, gente, vocês têm que ver. Aham. Que Te mando ou linda que essa faço? produção, meu Deus do céu! E Sim, era muito ele é lindo. pesado toda essa estrutura? Olha, nossa, isso é um tema muito incrível, porque não precisava ser pesado, mas eu já cheguei a ter uma asa de 11 quilos nas costas. Ai, meu Deus. Adivinha por quê? Recriando, né? Recriando naquela época. Aham. O peso tem que ser pesado e doído para merecer cada moedinha. Olha só que louco, né? Quando me dei conta disso, né, observando, eu te mandei um link, não sei se ele achou. Manda para ele. Então, quando me dei conta, né, no próprio espaço da Estátua Viva, ela me deu a oportunidade de patrocinar meu espaço de auto-observação, né? Porque eu ganhava moedinhas ficando estática e podia me auto-observar. Eu tive um processo, assim, uma jornada de auto-observação patrocinada pela população de São Paulo. Nossa, foi em São Paulo que tu fez a estátua Isso, viva. isso. Então, quando percebi que era essa a causa de eu ficar com uma asa que pesava 11 quilos, aí eu fui fazer outra asa que pesasse 1,5 kg. Nossa, fazia toda a diferença, né, Tânia? Meu Deus! Mas como foi todo um processo perceber, não precisa ser pesado. Sim. Mas eu achava, olha só, não somente carregava uma asa que eu tinha construído que pesava 11 quilos, para interpretar um anjo, sendo que depois pude fazer uma que pesasse 1,5 kg apenas, mas como também o lugar que eu escolhia para me apresentar, por muitas vezes foi um lugar que eu tinha que carregar um carrinho enorme, pesadaço, por ladeira da 25 de março. Então, podia ser em outro lugar, mas não, esse era meu lugar preferido para apresentar. Por quê? Porque precisa ser suado. Difícil de chegar. Difícil. E aí, né, olha, literalmente era isso. Aí, os próprios espaços de autoobservação que a própria Estátua Viva me permitiu, Ela. é, Meu Deus! aí me permitiram ver alguns padrões como esse. Aqui colocavam as moedinhas. Aqui tinha dentro uma caixa de som e eu criei um espaço para as pessoas poderem subir, tirarem fotos e entregava cristalzinhos e mensaginhas. Fazia um jardim. Aqui não aparece, mas tem um laguinho com fonte de água no meio desse graminha. Meu Deus, Tânia, que perfeição, que artístico. Maravilhoso. Assim, ó, a experiência da pessoa que se aproxima de ti, né? É uma experiência única, porque você tá ali estática e daí você, de repente, se mexe e entrega, né? Eu já vivenciei isso muitas vezes. Eu adoro, eu acho demais, eu acho sensacional, porque é um momento que você se confunde em ser humano ou ser realmente uma estátua. É muito lindo. Tanto que eu não consigo. Eu lembro muito dessa pergunta que as crianças falavam: Olha o Mamãe, rosto. mamãe, ela é de verdade? E eu nunca sabia se elas queriam dizer, ela é uma pessoa de verdade ou ela é uma estátua de verdade? Tipo, nunca saberei. E olha só, esta já é a asa que pesava 1,5 kg. Porque a asa que eu tive antes, ele era uma coisa enorme e pesada, chegou a pesar 11 quilos. Mas eu ainda não tinha me dado conta de que quando eu fiz isso daqui, olha como é nossos processos de cura. Às vezes você faz o processo de cura pela porta da frente, depois a dor vem pela porta dos fundos. Aí eu fiz uma peruca que pesa 1,5 kg. Eu pensei, eu sou 1,5 kg. Mas sustentada pelo pescoço, eu tive uma lesão de 6 meses depois de usar um tempo este daqui. Imagina, Mas 1,5 kg em cima né? da cervical. Mas eu falei, já carreguei 11 quilos nas costas, olha aqui, né?
É pouco, 1,5 kg. Mas imagina aqui, segurado pelo pescoço. E essa só parte para um aqui. lado, né? Exato. Então pendia mais pro lado. Só que não tinha noção disso. Aham. Mas eu pude perceber, uau, olha aí, eu tirei a minha asa pesada. E coloquei troquei pela cabeça pesada, pelos cabelos pesados. Por quê? Porque muitos processos de cura são em camadas, né? E aí eu fui obrigada a pausar nesse momento. E ao mesmo tempo foi um mega portal. Porque foi ao ter 6 meses de necessidade de descanso físico, e eu me mantinha disto, né? Me sustentava de estátua viva, que eu pude me perguntar o que eu faço agora. Porque na minha cabeça, eu amava tanto, nossa, eu amo tanto a performance que ainda eu tô querendo voltar a apresentar, pelo menos nem que fosse uma vez por mês em Gramado. Mas eu amava tanto, tanto que eu dizia, eu vou fazer estátua viva até o dia que eu morrer. Eu amava muito esse trabalho. Eu tenho muita Ô, saudade. Tânia, e quem te fez descobrir a estátua viva? Foi tudo assim, um acidente maravilhoso, assim. Muitos da minha vida. Uma sincronicidade de incidentes. Total. Não, minha vida é toda assim. Eu nem planejo mais minha vida, porque minha vida é um rapto a cada 5 minutos de caminhos inesperados. Sim, pra quem não sabe, a gente marcou esse podcast de ontem pra hoje. Não foi uma coisa assim, de 2 semanas ou um mês, não. Exato. É assim minha vida. As coisas vêm de forma, se magnetiza. E aí, à medida dos sims que eu vou falando e dos nãos que eu vou recebendo, eu entendo que é por aí que a vida tá me conduzindo. Agora eu aceito isso mais facilmente, mas antes era tipo, por que aconteceu isso comigo? Não. E quando eu conheci a Estátua Viva, eu estava na fase de por quê? Eu cheguei no Brasil como artista de rua, não Estátua Viva, mas eu pintava quadros na rua. Eu já estava ganhando muito bem para uma artista de rua, nossa, muito bem do que muitas pessoas que inclusive trabalham para empresas. Por dia, vendendo quadros. Sabe aqueles quadros que você pinta com aerossol, e pinta em 15 minutos, com planetas e não sei o quê? Nesse momento estava muito bombando e eu fazia um quadro a cada 15 minutos, ainda fazia um sorteio. E eu viajei por vários lugares de Peru e outros países fazendo essa arte. E quando eu não fazia a pintura, eu fazia a declamação de poesias em ônibus, em praças. Então, coisa que misturasse ou a pintura ou a declamação de poesias, eu me virava muito bem e viajava com meu filho assim. Cheguei no Brasil imaginando que eu iria me sustentar com os quadros. Quando cheguei no começo foi fácil, fui trabalhar na praia e vendia bastantes quadros, juntei dinheiro. Me falaram, não, agora, né, fora da temporada, você tem que ir para São Paulo onde tem mais gente. Só que aí eu descobri que era proibido comercializar quadros ou qualquer coisa na rua. Hoje você pode ver, por exemplo, na Paulista, domingo se fecha as ruas, artistas vão apresentando seu trabalho, vendendo artesanatos e em muitos lugares está. Mas naquela época era proibido você comercializar. Inclusive, eu fiz parte da comissão que criou o decreto que permite hoje os artistas comercializar. E é muito interessante, porque foi quando eu participei desse decreto que logo depois eu me lecionei e fechou. Fechou meu ciclo como Estátua Viva depois que eu pude contribuir para o decreto que permitiu aos artistas se apresentarem. Porque lá no começo não era permitido. Hoje eu sou mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos, mas naquela época eu que criava os conflitos e as tretas. Então, meu apelido era barraqueira, peruana barraqueira, com 20 anos era Tânia Boca Suja. E era assim, o Áries em pessoa arquetipal, jovem, rebelde. Uhum. E aí... Ariana, que nem eu, gente. Você também, Ariana? Quando foi seu aniversário? 13 de abril. Olha e o teu? 4. 4? Olha essa Arianas, né? Sim. Então, aquele fogo, assim, o fogo não conduzido. Já fui. Na adolescência eu era bem o assim. O fogo não conduzido é o fogo da destruição. Então, bastou o fiscal falar pra mim de que eu era um camelô, e eu falando, não, eu sou um artista, que não sei o que, que é treta, bate-boca, não sei o que. Levou minhas coisas, meu material todo. Eu tinha comprado um monte de material, eu tinha aproveitado de comprar no centro todo o material que eu usaria por mais de um mês e levei comigo o carrinho para já apresentar. Levou tudo, eu não tinha quase nada em casa. E aí eu lembro que eu tinha apenas R$12 no bolso. Eu tinha vindo da praia de trabalhar, então o dinheiro que eu tinha alcançado para alugar um quarto para mim e para meu filho, um kitnet, e colocá-lo ele numa escolinha. Comprado alimento para a semana, comprado os materiais para eu trabalhar e tinha só R$12 no bolso. E o que eu faria os quadros aí em diante era para as comidas dos outros dias.
Então eu fiquei com 12 reais no bolso. Eu falei, o que eu faço? Eu fiquei assim, meu Deus, desesperada. Inclusive, parte dessa história está no meu TED. Colocar aprendizados de uma estátua viva, aí ele aparece. Ai, que Aí que lindo, vou assistir. acontece? Aí que acontece? Quando ele leva meu material, eu fico desesperada, com muita raiva, uma vontade de me vingar daquele homem. E eu falei assim, ele me chamou de camelô, então eu vou virar camelô mesmo. Perguntei para uma moça, onde é uma bombonière? Eu falei, tenho 12 reais, vou comprar, sei lá, uma sacola de bala. Eu vou vender. Então vou virar camelô. Me chamou de camelô, vou virar. Porque eu não podia deixar faltar comida em casa, né? Sim. Por ser uma mãe responsável e por ter muitos traumas em relação à fome. Então faria o que for para que não passasse meu filho fome. Então tava indo cheia de raiva. Agora vai ver. Agora quero ver ele pegar no meu saco de bala. Não sei o que lá. E de repente tava assim, tipo, possuída. Sabe quando a Ariana fica no seu ponto máximo? Isso, só isso, tudo preto e um ponto vermelho. Reto, né? Isso. Tudo preto e um ponto vermelho, sabe? E de repente eu fui surpreendida, assim, pá, por um ser que mais parecia uma miragem. Um homem, assim, totalmente prateado, com movimentos que pareciam, assim, sair do conto de fadas, em cima de um banquinho. Falei, meu Deus, que é isso? E as pessoas colocavam moedinhas para ele, e eu olhei, opa, perguntei para uma pessoa assim, o fiscal pega dele? Não, ele não vende nada, as pessoas dão contribuição para ele, que quiserem, e ele vai se mexendo. E enquanto eu ficava encantada, pasma, vendo esse ser, eu me dei conta que eu tinha sido treinada por meu pai e pelo universo para fazer aquela profissão. Quando eu era pequena, assim, eu cresci em um ambiente muito violento. Meu pai era uma pessoa extremamente violenta. E nos primeiros anos de vida, quando ainda a violência não era espancaria ou chicote, ele me colocava de castigo em cima de um banquinho, onde eu precisava ficar no canto da sala, olhando para a parede, sem me mexer, sem falar, sem comer. Ele tinha me treinado para ser estátua viva. Falei, nossa, a pessoa que... Porque... Olha, pai, essa é pra você, entendeu? Obrigado, pai. Graças. Graças, papito. Sim, foi a primeira vez. Olha só. Foi ali onde começou meu processo de cura com meu pai. Foi a primeira vez que eu percebi... Sabe, a primeira vez que você tem a sensação de... Uau, será que nada acontece por acaso? Né? Ainda ninguém... Não tinha nem sequer ouvido essa frase de alguém dizer, no meio no qual estava ninguém dizia isso. Hoje é fácil ouvirmos isso. Mas eu lembro a primeira vez, como assim? E é curioso, porque o motivo pelo qual meu pai mais me castigava quando eu era criança era porque ele me via fazendo algum tipo de arte, pintar, desenhar, eu amava arte. E por quê? Porque ele tinha sido um artista frustrado, deixou a faculdade para virar artista plástico, não conseguiu sustentar a família com arte, então ele odiava a arte e ele temia que eu me tornasse artista. E o que eu mais queria fazer? Desde que eu era criança, eu planejava em ser artista de rua. Porque eu imagina olhar a criança, a visão da criança. Eu falei, nossa, meu pai vai me castigar, você sabe que eu quero ser artista. Então eu não posso ser artista de cinema, de TV, nem de teatro. Não posso ser cantora, ninguém vai poder me ver. E eu sabia dos artistas de rua. Eu falei, vou ser artista de rua, assim meu pai nunca vai descobrir. Sou livre, saio pela rua, só quem vê quem tá passando. Então, desde criança, quando eu via pessoas cantando no ônibus, não sei o que, eu pensava, eu vou ser artista de rua. Desde criança, eu pensava isso. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer, eu fui fazendo. Quando eu vi a Estátua Viva, eu falei, a pessoa que mais temia que eu me tornasse artista é a que mais me treinou essa arte. No dia seguinte, eu estava pintada de prateado, paguei metade do que minha apresentação do dia seguinte para que esse homem me desse um potinho de purpurina misturada com óleo de cozinha. Foi minha primeira maquiagem, até chegar a maquiagens profissionais, que de fato usei, e dá pra ver até pelas fotos das performances, né, como foi evoluindo, mas no começo era mistura de purpurina de artesanato com óleo de cozinha. Nossa. E aí, olha só que interessante, né? Eu peguei meu lençol da minha cama e a única tinta que tinha ficado na minha casa era o spray prateado. Por quê? Porque eu pintava os quadros em folhas brancas e o prateado não aparecia. Sim. A única que eu não tinha, que tinha ficado ali em caixas quando você comprava antes coloridas, incluía prateado. E aí era justo essa a necessária para iniciar esse amarrei novo... um não aqui, pintei num vasinho, amarrei o cabelo para um lado e pronto. No dia seguinte era Afrodite. E aí foi evoluindo e trazendo e melhorando as performances do trabalho. Então, respondendo sua pergunta, como me tornei estátua viva? Quando assim. topei com alguém com 12 reais na mão. E veja só, sabe, porque
eu tenho só para agradecer. Meu pai, Nossa, aquele fiscal que levou o material, porque foi um divisor de águas na minha vida. Eu não consigo ver alguma, ou pela vida que eu tinha, ou a vida que não tinha, é uma outra possibilidade para eu conseguir ter espaço para estar presente e observar o que se passava dentro de mim. Porque eu tinha que sobreviver e manter meu filho. Imagina, meditação, autoconhecimento, isso não é privilégio para todo mundo. Eu preciso sair do lugar de sobrevivência para conseguir você perceber no além, no propósito, na tua existência. Até chegar a esse momento, você tem que pensar na próxima conta ou no próximo prato de comida. Sim. Então, eu não consigo ver como, de uma outra maneira, eu poderia ter em torno de 4 a 6 horas por dia, todos os dias, um momento tão longo para só observar o que acontecia dentro de mim. E eu conhecia a meditação como um acidente, né? Eu já fazia anos que eu meditava e eu não sabia que aquilo era meditação. Eu achava que era loucura. Minha respiração tinha mudado de respiração curta para respiração diafragmática. E é louco, porque sempre eu tinha, desde minha lembrança que eu tinha de respiração, a respiração era no peito, né? Eu não conhecia outra coisa. Levantava o ombro. Exatamente. E as pessoas todas em volta, né? Era assim como respiravam. Lembro uma vez fazendo a performance de Estátua Viva, uma criança passou e falou assim: mãe, ela é de verdade, tá respirando. Aí a mãe falou assim: é mesmo? Sim, olha isso, tá mexendo a barriga. E quando a criança falou isso, eu percebi que minha respiração tava Lá para baixo. Eu lembro de ter ido no final de semana seguinte no médico para ver o que estava acontecendo comigo. Por que tava respirando embaixo, né? Imagina, achar que eu estava doente porque minha respiração estava diafragmática. Então, quando descobri que aquilo que estava experienciando lembro a primeira vez de observar a presença. Quando senti o vento e percebi, uau, olha a sensação do vento. Depois perceber, olha eu percebendo o vento. Onde estava eu? Todas as vezes que o vento estava. E quem sou eu que está falando sobre o vento? Eu lembro de ter uma sensação assim, eu falei, só pode ser loucura. Tipo, opa. Eu lembro exatamente, eu Estou fiquei aqui de fora vendo muito tudo isso acontecer. assustada. Eu fiquei muito assustada, assim, assustada muito. Tanto que eu comecei um diário e a primeira frase que falava é, pode ser que eu esteja ficando louca. E aí começa meu diário assim, porque eu pensei, se eu ficar louca, porque eu tenho um tio que desde muito novo, ele está em um centro psiquiátrico, eu achava que podia acontecer isso comigo. Eu pensei, se acontecer isso comigo, meu filho saberá como isso aconteceu. Imagina, tipo, por quê? Porque eu estava observando a mim mesma, eu não tinha ideia de que isso acontecia. Então, quando eu soube o que era a meditação, eu já meditava. E a minha vida já tinha sido transformada. O quadro gravíssimo de insônia que eu tinha já não existia. Com 17 anos, eu já fumava 3 maços de cigarro, imagina. E depois da Estátua Viva, inclusive tem um vídeo que teve muito alcance, chama-se Como Parar de Fumar Sem Sofrer, onde eu conto que métodos eu fui desenvolvendo quando era Estátua Viva para parar de fumar. Hoje eu não fumo mais, eu fumava 60 cigarros por dia. Nossa, Tânia. Minha mão esquerda ela não servia para nada além do que para cigarro. Eu não conseguia comer, por exemplo, sem um cigarro na mão. Para você ter uma ideia. Então, a meditação ela foi transformando tanto a minha vida, e a meditação é o quê? Não era um mantra, não era uma velhinha, não era um incenso, não era um altar. Era o quê? Silêncio. Eu só queria ser uma boa estátua viva. E para ser uma boa estátua viva, eu criei um pequeno teatro, um pequeno apresentação de 1 minuto, num palco diminuto, que era meu banquinho, e ele tinha roteiro, início, meio e fim. Então ele começava com: eu sou e sempre fui de pedra, ou de ouro, de prata, a personagem que fosse. Sempre fui, então não tenho passado. Eu tô acordando pela primeira vez, e eu tô identificando pela primeira vez meu corpo, meu rosto, o outro. Então, era assim, cada personagem tinha uma história de por que ele cobra a vida. Então, não tem nada, nenhum passado antes disso. Então, é a respiração pela primeira vez. Aí abre os olhos pela primeira vez. Olha o outro pela primeira vez. Olha as mãos pela primeira vez. Olha a mão do outro. Olha a vida pela primeira vez. E aí, em forma de agradecimento pela vida que me deu, como estátua que não tem passado, eu não sei o significado de 5 centavos ou R$1. Eu só sei que ela me deu a vida. Então, eu passei a ser grata à vida nesse momento. A vida que eu tinha por alguns segundos.
Já viu de que muitas pessoas mudam suas vidas porque todo dia agradecem? Eu fazia isso como 300 vezes por dia. Aí agradecia e de repente eu percebia como essa pessoa que me deu a vida, o movimento, eu tinha dado para ela uma pausa. E eu olhava as pessoas correndo e percebi que uma troca acontecia aí. Para novamente inspirar de novo e me tornar estátua viva para sempre. Então, esse era o roteiro. No meu roteirinho que eu tinha criado de performance, não tinha passado, não tinha futuro. E eu percebia que para poder, durante todo o tempo que eu estava estática, para não me mexer, eu percebia que minha mão mexia se eu pensasse em uma outra coisa. Aí a minha lógica foi bem rudimentar e muito eficiente. Foi assim, por que minha mão treme às vezes? Aí eu tinha percebido que ela tremia quando eu estava pensando em alguma coisa que passou, que ia acontecer, que estava imaginando. Aí minha imagem foi, eu saio do meu corpo. Então, se eu saio do meu corpo faz o que quer. Eu preciso voltar ao meu corpo. Então, como eu vestia a estátua viva, cada elemento, cada coisa, cada elemento, então eu sempre trazia essa ancoragem de que eu estava vestindo o meu corpo. Então, cada vez que eu percebia que a minha mente ia para um lugar fora do meu corpo, eu pensava, deixa eu vestir meu corpo, e eu me visualizava colocando cada elemento da estátua viva. Imagina, isso era um exercício de estado de presença, mas não foi minha intenção, isso foi um acidente. Eu só queria ganhar moedinhas. Que incrível, Tânia. Porque essa percepção tão presente num momento que o teu servir era isso, né? Então, assim, o que você escolheu te levou a esse caminho de estado meditativo e de interiorização muito profundo. Nossa, ficaria aqui horas conversando contigo. Eu acho que todas essas experiências que você teve na tua vida, assim, são muito preciosas. Sou muito feliz por estar te conhecendo aqui pessoalmente. Que linda, obrigada pelo convite. Muito especial. E já é muito curador, sabe? Sim. Só ter trazido aqui para mim já me trouxe com mais clareza. Quais são os meus próximos... Não vou falar próximos passos, porque parece isso de guerreira, mas minhas próximas danças de cura. Sim. Em relação à própria nutrição, alimento. Muito obrigada por esse convite. Né? Pô, te agradeço muito, porque essa troca que a gente teve aqui, tenho certeza que foi bastante curativa para mim também, já sinto. Ai, que linda. E obrigada. Tô muito feliz mesmo por você existir e compartilhar a tua história. Eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir abrir a história da gente de uma forma generosa para conseguir compartilhar com as pessoas as nossas experiências que são únicas e fazer ressoar também nas outras pessoas. Eu acho que esse é o objetivo do Geladeira, de abrir a geladeira, a mesa aqui, a gente falar, né, do que tem na geladeira hoje. Hoje tu tens uma geladeira, né, Tânia? Sim, bem lindona ainda. Bem lindona, cheia de frutas da feira e vegetais da feira, da vizinhança. Isso é muito nutritivo para o ser e para tudo. Te agradeço de coração. Obrigada, e obrigada pelo teu servir. Se este espaço para mim já foi bem curador, imagina para cada pessoa que passa por aqui e para cada pessoa que acompanha cada pessoa que passa por aqui. Muito obrigada pelo seu servir. Agradeço. Continua. Agradeço de coração. Obrigada. Tô sem palavras. Linda. Fala pro pessoal aí te seguir, escutar a tua história, os teus relatos e se nutrir do teu conteúdo, que é muito rico aí. Obrigada. Onde que eles te encontram? Isso, a rede social que mais uso neste momento é a Instagram, onde mais uso porque posso compartilhar o dia a dia também. Tania.Mujica. E assim, com Tania Mujica você me encontra em todas as outras redes, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify. Estou iniciando um podcast bem mais simplesinho que o teu, que é apenas assim, pego o gravador e começo a falar sobre os processos mais vivos em mim. Também está alguns episódios sobre isso. Então, sempre, não somente compartilho as coisas que eu levo para as empresas, geralmente o mundo que eu trabalho mais frequentemente, com liderança de empresas, mas também como tudo isso ecoa nos meus próprios processos de cura pessoal. Então, podem acompanhar, se interessa esse tema, podem acompanhar. Agradeço de coração, muito obrigada. E quem quiser me seguir também, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau!